Fala galera, tudo bem? Professor Henderson aqui com mais uma questãozinha envolvendo o prisma, um tópico da geometria espacial. Então vamos lá. O Felipe está construindo uma piscina no quintal de sua casa no formato de um bloco retangular. E esse bloco possui 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 de profundidade. Bom, sendo uma questão de geometria, importante demais a gente já fazer o desenho. Então se a gente parar para imaginar, nós teríamos um bloco retangular aqui, e esse nosso bloco retangular nós podemos pegar e inserir as medidas que nos foram fornecidas. Nós temos o comprimento, pode ser representado por essa aresta aqui, um comprimento de 8 metros. O que nós temos também? Nós temos que o nosso largura aqui é de 4 metros, pode ser essa aresta que está inclinada aqui. E nós temos isso aqui como altura, pode ser a nossa profundidade. Nossa piscina tem 1,5 metro, a piscina do Felipe tem 1,5 metro de profundidade. O revestimento escolhido por Felipe, ou seja, a cerâmica que ele vai colocar aqui nas paredes e no fundo, ele vai ter o formato de um quadrado. E esse quadrado dele aqui vai ter 0,25 centímetros. Então nós vamos ter um quadrado aqui de 25 centímetros de lado, né? Bom, sabendo que esse quadrado, essa cerâmica tem 25 centímetros, a gente já começa a pensar no inconveniente. A piscina está medida em metros e a nossa cerâmica está em centímetro. Então, das duas, uma. Ou eu converto as dimensões da piscina para centímetro, ou eu converto as dimensões dessa cerâmica para metro. Vou optar por trocar 25 centímetros por 0,25 metros. Bom, continuando a leitura, nós vemos que cada cerâmica dessa custa R$ 1,50 a unidade. Então, provavelmente essa questão vai perguntar para a gente de custo. Nós temos uma cerâmica de 25 centímetros de lado e ela custa R$ 1,50 a unidade. Considerando que não vai ter espaço entre os quadrados, ou seja, cada uma dessas cerâmicas vai ficar coladinha uma na outra, não vai ter espaço nela, a gente vai ter que calcular quanto que o Felipe vai gastar para comprar a quantidade exata de revestimento necessário para cobrir a área interna da piscina. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu preciso descobrir a quantidade de azulejos que ele vai comprar. Para isso eu preciso descobrir quantos azulejos eu vou precisar aqui. E aí, sendo um bloco retangular, a gente já pensa o seguinte, são 6 faces. A face superior é uma piscina, ela não tem cerâmica. Então, na verdade, o que nós temos que pensar é que nós temos o fundo da piscina, que está na tonalidade azul. Nós também temos a face frontal e a traseira, que está nesse tom meio roxo. Então, vou calcular a área em roxo. E nós também temos essas duas faces esquerda e direita que estão nesse tom verde, nesse tom meio esverdeado. Por ser um bloco retangular, o que nós temos? Nós temos que todas as faces são retângulos. Então, todas essas faces podem ter a sua área calculada a partir de base vezes altura. Basta a gente ver qual que se enquadra em cada uma dessas faces. Então, por exemplo, pensando na face azul, pensando no fundo da piscina, nós vemos que uma das dimensões mede 8 e a outra dimensão mede 4. Portanto, basta a gente fazer 8 vezes 4, o que resulta em 32 metros quadrados. A face roxa. A face roxa, pode pensar nessa face frontal, onde uma das arestas mede 8 e a outra aresta é essa aresta vertical que mede 1,5. Então, basta a gente multiplicar 8 por 1,5. 8 vezes 1,5 nada mais é do que 12 metros quadrados. E por fim, as nossas faces verdes, que estão na esquerda e na direita, são retângulos de dimensões 4 por 1,5. Então basta fazer 4 vezes 1,5, que isso resulta para a gente em exatamente 6 metros quadrados. Bom, agora eu já tenho a área total. Então agora eu já sei que a área total ela vai ser representada por AT, fica sendo a área azul, vou chamar de A apenas, mais são duas faces roxas, então duas áreas roxas, uma para compreender a face frontal e a outra face do fundo, mais duas áreas verdes, que são a área da esquerda e a área da direita, essas duas áreas que estão nesse tom meio esverdeado aqui. Bom, como é que vai funcionar então? Nós já calculamos tudo isso. A área em azul tem 32 metros quadrados. A área roxa tem 12, multiplicado por 2 dá 24. E a área verde tem 6, multiplicado por 2 dá 12. Então, 24 com 12 são 36.
36,32, a área total que vai ser revestida é de 68 metros quadrados. Agora, é só a gente pensar. Eu tenho 68 metros quadrados para revestir. Cada cerâmica minha tem 0,25 metros de lado. Ela tem um lado de 25 centímetros. Então, vamos relembrar. Qual será que é a área que cada quadradinho desse vai recobrir? É pensar na área de quadrado. E a área de quadrado nós sabemos que é lado ao quadrado. Sendo o lado 0,25, basta fazer 0,25 elevado a 2, ou seja, 0,25 multiplicado por ele mesmo, e isso dá 0,0625 metros quadrados. Bom, então agora a gente tem a área ocupada por uma cerâmica e a área total. Como que a gente procede com esses dois valores? Utilizando a ideia de divisão, afinal eu estou querendo ver quantas vezes essa cerâmica cabe dentro desse espaço aqui. Então basta eu simplesmente pegar e dividir o 68 por 0,0625. Só que na hora de fazer essa divisão, o que a gente vai pensar? Vamos primeiro igualar o número de casas. Eu tenho 4 casas após a vírgula aqui. Preciso de 4 casas após a vírgula aqui. Na hora que eu igualo as casas, eu posso cortar as vírgulas. Ficará um zero à esquerda que não vai influenciar em nada no meu cálculo. Então, eliminando os zeros à esquerda, eu descubro que a divisão que eu tenho que fazer, na verdade, é 680.000 por 625. Bom, fazendo a divisão aqui, 680 por 625 dá 1. 1 vezes 625 é o próprio 625, e isso resulta em 55 de sobra aqui para mim. 680 menos 625 dá 55. Desce o zero, 550. Ficou menor que 625, então a divisão de 550 por 625 dá 0. Desce o próximo zero, e aqui nós vamos ver que dá 8, porque 8 vezes 5 são 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4 são 20, vai 2. 8 vezes 6, 48, com 2, isso dá 50. Então, 5.500 menos 5.000, isso indica que temos aqui uma sobra de 500. Porém, ainda falta um zero para ser descido. Tenho 5.000. Olha só, justamente quando eu coloquei o 8 aqui, 8 vezes 625 deu 5.000. Então, novamente aqui vai dar 8, pois já sabemos que 8 vezes 625 é 5.000, e essa divisão nossa, então, é exata. Conclusão, ele precisa comprar 1.088 azulejos. Só que essa não é a nossa questão. A nossa pergunta, na verdade, é qual será o gasto que ele vai ter. E nós sabemos que custa R$ 1,50 a unidade. Então agora, é só pensar. Uma unidade custa R$ 1,50, se eu tiver 1.088, basta eu fazer 1.088 vezes 1,50. Da multiplicação, o zero na parte decimal, que eu vou simplesmente descartá-lo. 5 vezes 8, 40, com 4. 5 vezes 8, 40, com 4 de novo, dá 44. Bom, 4 mais uma vez. 5 vezes 0 com 4, 4. E 5 vezes 1, 5. Então, 5.440. E 1 vezes 1.088 é o próprio 1.088. Bom, o que nós vamos ter aqui então? 0. 4 com 8 são 12. 4, 8 e 1 são 13. 1 e 5 são 6. E eu tenho 1 aqui. Posicionamento da vírgula, como eu tinha aqui, ó, uma casa após a direita, minha resposta também tem que ter uma casa à direita da vírgula. Portanto, nós temos que o valor que o Felipe vai gastar com a cerâmica para revestir essa piscina é um valor de R$ 1.632. Então, uma questãozinha que geralmente aparece muito, pedindo revestimento, e a ideia que a gente tem que ter é, se é revestimento de um sólido geométrico, revestir é a ideia de área, a área necessária para recobrir as suas faces, tanto a base quanto a face lateral. Até a próxima!